Bom dia! Se você decidiu estudar para se tornar um hipnoterapeuta profissional, é necessário que conheça o passado da hipnose. Vejamos a segunda parte da história da hipnose, o hipnotismo. Estudamos primeiro o índice cronológico de acontecimentos e autores ao largo do tempo. Na primeira parte, vimos dentro da evolução histórica do estudo da sugestionabilidade de hipnose. A hipnose na antiguidade. Estratégias hipnóticas nas culturas tribais. Vestígios da hipnose nas grandes culturas da antiguidade. Os templos do sono. A sugestão e a persuasão na Grécia clássica. Vimos também o magnetismo animal, precursores do magnetismo e fluidismo. Vimos a Franz Anton Mesmer, as comissões sobre avaliação do magnetismo promulgadas por Luís XVI, a José Custódio de Faria e Alexandre Bertrand. Agora, neste vídeo, vamos entrar no hipnotismo. Os anos dourados da hipnose. E, em primeiro lugar, veremos a James Bride. Depois veremos Auguste Ambroise Lebel, a Jean-Martin Charcot e a Escola de Salpêtrière. Veremos a Hippolyte Brehen e a Escola de Nancy. E a Escola de Nancy versus a Escola de Salpêtrière. Veremos também, neste vídeo, o declinar da hipnose. E no próximo vídeo, veremos o surgimento da hipnose científica, o hipnotismo na Espanha e conclusões. Comecemos vendo o ponto o hipnotismo, os anos dourados da hipnose. James Bride, 1795-1860. O médico escocês James Bride é, sem dúvida, uma das figuras mais importantes da história do hipnotismo. Considerado por muitos como o pai da hipnose. Suas observações contribuíram decisivamente para rebaixar as teses fluidistas e a concepção magnética da sugestão. Seu interesse pelos fenômenos mesméricos começou ao ver a atuação do famoso magnetizador francês La Fontaine em Manchester em 1841. Em uma sessão, um feito atraiu a sua atenção, a impossibilidade de um paciente para abrir os olhos. Bride advertiu que os fenômenos produzidos mediante sua técnica de fixação ocular poderiam, igualmente, ter lugar de uma forma espontânea. Ainda mais, existem indivíduos tão impressionáveis com as sugestões que se pode os dominar e controlar até em um estado de vigília aparente. James Bride chegou a plantear que o hipnotismo não era nada mais do que uma parte de um contínuo que oscilava, desde o Vigilium Phenomena, ou os fenômenos de vigília, até o coma hipnótico, a perda de toda a vontade, passando pelo hipnotismo, caracterizado principalmente pelo que o escocês denominou desdobramento. Se dará o nome de hipnotismo à produção do sono artificial acompanhado da perda de memória, de modo que, ao despertar, não guarde nenhuma recordação do que se passou durante o sono, mas conservando a faculdade de voltar a recordar se for submetido novamente a um grau hipnótico semelhante. Apesar de que o hipnotismo e, posteriormente, hipnose, foi introduzido na literatura científica pelo francês Étienne Félix Denis em 1821, 22 anos antes de ser utilizado por Bride, é a partir dos estudos do médico escocês que o dito significado se generaliza progressivamente, alcançando certo prestígio entre os diversos ciclos científicos. Em suas formulações iniciais sobre a natureza do hipnotismo, Bride concedia especial importância aos processos psicofisiológicos
produzidos por sua técnica de fixação ocular como base etiológica do hipnotismo. Com os anos, Braid foi concedendo progressivamente maior importância aos aspectos cognitivos do processo hipnótico, ressaltando o papel das crenças, as variáveis de atenção e a sugestão, assim como a interação do corpo-mente em detrimento dos aspectos meramente fisiopatológicos do processo. Nesse sentido, Braid pode ser considerado como o precursor das modernas concepções sobre a importância do papel da atenção seletiva e a focalização da atenção no processo hipnótico. A partir daqui, duas perspectivas se encontrarão permanentemente em litígio: a perspectiva fisiopatológica e a perspectiva psicológica. Desde a morte de Braid em 1860 até 1880, tanto o magnetismo como o hipnotismo se verão consideravelmente desprestigiados. Haveria que esperar alguns anos a mais para que o hipnotismo fora progressivamente aceitado em círculos intelectuais da época. As condições propícias seriam o desenvolvimento do braidismo ou o hipnotismo francês e a assimilação da fisiologia britânica por parte do ambiente científico de Paris. A partir de então, a controvérsia teórica se centraria no campo das nascentes psiquiatria e psicologia. Em concreto, o conflito se cristaliza nas batalhas dialéticas entre a escola de Salpêtrière e a escola de Nancy. Esta polêmica, que abordaremos mais tarde, não só é relevante na história da hipnose, como também para o desenvolvimento da psicopatologia e a psicoterapia moderna. Ao final do século XIX, especialmente a partir de 1882, a hipnose, ou mais comumente denominado na época o hipnotismo, era um dos âmbitos de interesse científico mais notáveis. Auguste Ambroise Liebelt, 1823-1904. Foi um simples médico rural que trabalhou em uma pequena cidade de Pont-Saint-Vicent, próximo à cidade de Nancy, na França. Entre outros méritos, seria o pai espiritual do que se deu a conhecer como a Escola de Nancy, que ainda mais pobremente organizada que sua homônima em Paris, a Escola de Salpêtrière, seria o principal artifício do contraponto da controvérsia teórica da hipnose ao final do século XIX. Liebelt se interessou desde os seus dias de estudante de medicina em Estrasburgo pelo magnetismo animal, praticando frequentemente e realizando variações de diversas técnicas. Liebelt decidiu muito tempo a experimentar o que denominava método misto com seus próprios pacientes, a que os atendia como médico rural e opcionalmente hipnotizava sem cobrar honorários por isso. Com o tempo, publicou seus trabalhos sobre hipnotismo, onde planteava que o sono artificial era essencialmente idêntico ao sono natural. Sendo assim, deveria considerar-se como um estado normal, onde o paciente é induzido pelo operador mediante ideias persistentes relacionadas com o sono, a sonolência e a focalização da atenção. Jean-Martin Charcot, 1825-1893, e a Escola de Salpêtrière. A Escola de Salpêtrière, em Paris, estava constituída por toda uma série de médicos liderados por Jean-Martin Charcot, entre os que se encontravam Sigmund Freud, 1856-1939. Charcot esteve considerado como a eminência mais relevante da neurologia do seu tempo. Até 1870, Charcot se encarregou de uma sala especial do hospital reservada a pacientes histéricas e epiléticas, motivo pelo qual estendeu seus estudos de anatomopatologia do sistema nervoso aos transtornos histéricos.
Provavelmente por influência do fisiólogo e prêmio Nobel Charles Richet, Charcot começou a utilizar o hipnotismo como uma forma de provocar fenômenos histéricos em suas experiências. O hipnotismo foi considerado desde o primeiro momento pela escola de Charcot como uma mina preciosa que há de aproveitar tanto o fisiólogo, o psicólogo, como o médico. Em Princípios de 1882, Charcot expôs suas conclusões na Academia de Ciências Francesas. Segundo suas observações, esses estados nervosos são 3: o estado cataléptico, o estado letárgico e o estado sonambúlico. Cada um deles pode se apresentar de forma primitiva e persistir isoladamente. Pode também provocar-se sucessivamente no curso de apenas uma observação de um mesmo paciente, às ordens segundo o desejo do observador. Sua reputação acadêmica permitiu que o hipnotismo, antes então rejeitado pela ciência ortodoxa, fora finalmente aceitado, favorecendo a publicação de grande quantidade de obras sobre o tema, pelo qual se conhece este período como a Bela Época da Hipnose. As conclusões sobre a hipnose obtidas por Charcot e seus discípulos converteram-se em paradigmas para uma grande parte de praticantes da época, os postulados da escola de Salpêtrière. Os indicadores somáticos que têm lugar em alguns sujeitos baixo a hipnose são de fundamental importância, porque proporcionam uma evidência legítima da ausência de simulação. Os fenômenos hipnóticos podem apresentar um agrupamento especial de 3 estados distintos: catalepsia, letargia e sonambulismo. Esta é a forma mais perfeita do hipnotismo, a que se deve tomar por tipo, e que nós podemos denominar grande hipnotismo. As manifestações do hipnotismo e a grande hipnotismo podem desenrolar independentemente de toda a sugestão. O hipnotismo, em sua forma mais pura, deve ser considerada como um estado patológico. Hippolyte Berhen, um médico de origem francesa, foi nomeado catedral da Clínica Médica da Faculdade de Medicina em 1879. Seu interesse pela hipnose e a sugestão se produz daria uns 10 anos depois, em 1882, quando um de seus pacientes sofria de ciática e foi tratado com notável êxito por Auguste Ambroise Liebelt. Berhen teve notícias do êxito clínico obtido pelo médico rural. Assistiu várias demonstrações deste e, convencido do potencial terapêutico do hipnotismo, começou a estudar e praticá-lo. Em 1884, publica sua primeira obra relacionada com o tema, onde expõe um extenso estudo sobre a sugestionabilidade e os seus graus em mais de 1.014 pacientes e sujeitos voluntários. Junto à publicação deste trabalho, as teses de Liebelt começam a se difundir no âmbito acadêmico do local, ganhando adeptos. Berhen planteou uma concepção do hipnotismo diretamente oposta a Charcot. Esta concepção se baseia na sugestão e na sugestionabilidade como elementos fundamentais da hipnose. Os fenômenos determinados no estado de hipnose e vigília não são devidos a um fluido magnético ou uma emanação qualquer que vá de um organismo a outro, e sim que tudo procede da sugestão, quer dizer, da influência provocada por uma ideia sugerida e aceitada pelo cérebro. O que mais admira no paciente é seu automatismo. Sua catalepsia é sugestiva. Sua catalepsia é sugestiva à atividade que se lhe dê, à conversa, os movimentos que se indicam. Continua, as sensações induzidas ao cérebro percebe-se. As conclusões que se obtêm são:
A sugestionabilidade se encontra tanto nas pessoas não hipnotizadas quanto tanto como em sujeitos hipnotizados. Em cada caso, se encontra presente em diferentes graus. A hipnose é um estado fisiológico que unicamente pode obter-se mediante sugestões apropriadas. A hipnose desenvolve graus de profundidade que pode-se medir mediante a sugestionabilidade do sujeito hipnotizado. Com o tempo, Berhen chegou a dar tanta importância à sugestão que foi restringindo o uso da hipnose, planteando que qualquer efeito hipnótico poderia ser produzido mediante sugestão em vigília. Sendo assim, desenvolver uma certa metodologia sistemática, a qual denominou psicoterapia. Assim, de certa forma, é possível dizer que Berhen tenha sido um dos primeiros fundadores da psicoterapia, tal qual como a entendemos hoje em dia. A escola de Nancy versus a escola de Salpêtrière. As disputas contraditórias entre Nancy e Salpêtrière foram numerosas e variadas. Uma análise exaustiva das mesmas exacerbadas muito mais que os limites deste vídeo, e não realizaria pontos especialmente relevantes no que diz respeito à natureza da sugestão e à hipnose, porque essencialmente as posições em litígio já haviam sido expostas com claridade anteriormente. Mas é certo que essas disputas têm um marco de interesse histórico para o nascimento da psicologia como ciência, pois supõe a mudança de mentalidade de concepções essencialmente estáticas, localizacionistas e anatomoclínicas da enfermidade mental, trazia concepções mais psicologistas, dinâmicas e integradoras. Brevemente, o começo das disputas se centra no ano de 1884, quando Paul Janet abre pela primeira vez fogo contra as teses de Liebaut e Berhen. Os confrontos se centrariam em torno de 3 tópicos: as relações entre o hipnotismo e a histeria e os estados do hipnotismo, o papel da sugestão e a sugestionabilidade, as implicações médico-legais de responsabilidade dos atos dos sujeitos hipnotizados. A partir de então, especialmente após a morte de Charcot, em 1893, Berhen começou a ser realmente considerado entre os científicos da época. Assim, sua tese influenciou em diversos autores que visitaram com mais frequência Nancy e, à sua vez, se converteram nos precursores da moderna psiquiatria e psicologia. Efetivamente, o tempo diluiu a controvérsia do lado de Berhen e a escola de Nancy. Sendo assim, suas concepções sobre a sugestão e a hipnose se mantêm vigentes na atualidade, enquanto que a tese de Charcot e seus seguidores foram refutadas e rebaixadas a um baú da história da psicopatologia. O declinar da hipnose. O nascer da psicologia, no final do século XIX, mostrava uma grande confusão, até mesmo entre as tendências que caracterizavam chamada ciência da vida mental. Com a disputa de Nancy Salpêtrière abandonada, se abriria a porta ao desenrolar da psicoterapia e o nascer da psicanálise. No decorrer do século XX, coexistiram, ao menos, 3 práticas de investigação psicológica claramente diferenciadas. O modelo experimental alemão, cujo melhor expoente era William Holt, britânico de avaliação das aptidões mentais, e o modelo clínico baseado no estudo experimental da sugestão e a hipnose, liberado pela tese de Hippolyte Berhen. O hipnotismo e a sugestão não estavam preparados para assumir semelhantes transformações. Data do século se supõe uma recessão do uso das técnicas de hipnose.
Ao nosso ver, a morte de Charcot e a aplicação cada vez mais generalizada dos anestésicos químicos e a virtual inexistência de dados experimentais replicáveis sobre os efeitos clínicos da hipnose favoreceram que a comunidade de científicos, especialmente psicólogos, rebaixassem a hipnose, considerando-a meramente uma piada. Naquele momento, a hipnose não se encontrava dentro dos fenômenos psicológicos suscetíveis a serem estudados, segundo as normas da metodologia experimental mais rigorosa. Sendo assim, a situação científica da hipnose chegou a ser tão realmente precária que nos anos 20 praticamente não existiam publicações relevantes. Se está interessado em seguir aprendendo sobre a história da hipnose, veja o seguinte vídeo: A história da hipnose e a história científica. A história da hipnose e a hipnose científica. Se tem dúvidas, faça na zona de comentários. Sobre este tema e outros muitos, falaremos no canal. Assim que se está interessado, não perca nossos próximos vídeos. Muito obrigado.